Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é Erika Hilton, as esquerdas e a luta pelo fim da escala 6x1. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Camaradas, note, a gente está num ano decisivo, que é o ano do fim da escala 6x1, né? E a gente tem muita coisa para debater sobre o tema. Eu quero começar dizendo o seguinte para vocês. Agora, em fevereiro, a gente conseguiu fazer uma jornada de lutas, né? A terceira, que foi maior do que a de dezembro e que aconteceu em quase 60 cidades. O PCBR, junto com outras organizações, conseguiu chamar ações de massa em mais de 50 cidades. E aí, algumas pessoas diziam pra gente que não era o momento de chamar ato de rua agora, porque o primeiro trimestre é meio parado, todo mundo pensando em carnaval, que o ano só começa depois do carnaval e tal, e que os atos seriam menores do que em dezembro. Os atos foram maiores do que em dezembro. A gente conseguiu uma repercussão gigantesca em algumas cidades. Os atos foram notícia em praticamente toda a mídia burguesa, blog, site, mídia de esquerda. O caso de Natal, por exemplo, foi emblemático do ato que a gente teve lá. Saiu em todo canto, em todo buraco, foi notícia na cidade por uma semana, foi muito importante e mostra a capacidade de mobilização, porque veja, aqui preste bem atenção no que eu vou dizer para vocês, né? Em 2023, a CUT e os setores ligados ao governo Lula chamaram uma série de atos contra o aumento da taxa de juros e a política de Campos Neto no Banco Central. No auge, a CUT e os setores governistas só conseguiram fazer atos em 20 cidades e mesmo assim muito pequenos, né? Eu já comentei isso aqui no canal. Na época eu morava na Avenida Guararapes, ali no centro de Recife, e aí eu não estava nem sabendo do ato. Quando eu vi da janela da minha casa, tava o ato rolando. E aí desci lá para acompanhar e tal, tinha 20 pessoas, né? E aí, claro, a gente sabe que o campo governista tem uma base social muito maior do que as organizações de esquerda, socialistas e comunistas. Fato concreto é que a gente conseguiu fazer uma jornada de luta em quase 3 vezes mais cidades, com 10 vezes mais gente. O que mostra a força, a capacidade da luta pelo fim da escala 6x1. Veja, esta luta ainda não é uma luta de massas no sentido de colocar milhões de pessoas nas ruas, né? A gente precisa ter ciência disso. Ainda não conseguiu alcançar a escala de massas de colocar milhões de pessoas nas ruas. No dia que a gente conseguir colocar jornadas de luta e que atraia de maneira, por assim dizer, esperada e permanente 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas, a gente pode dizer assim, ó, chegou na escala de massa dos milhões. Até agora, em termos de mobilização, está na casa dos milhares, o que não é pouco, presta atenção. E para mim, para nós do PCBR, tem claramente capacidade de alcançar a escala dos milhões. A gente tem certeza que a pauta do fim da escala 6x1 é, neste momento histórico, nesta conjuntura, o melhor caminho para recolocar com ampla visibilidade temas ligados ao mundo do trabalho, aos direitos da classe trabalhadora, né? Que andam bem baixo em termos de visibilidade. É um caminho central para debater a exploração da classe trabalhadora e, talvez, uma das coisas mais importantes da conjuntura, e colocar a extrema-direita na defensiva, porque a gente já viu ano passado que a extrema-direita simplesmente não conseguiu encaixar um discurso para ser contra o fim da escala 6x1. Não conseguiu. Nem o Nicolas Ferreira, nem o Kim Kataguiri, nem o deputado Marco Feliciano, nem ninguém. Assim, você pegue o que você considera o melhor quadro da direita. Eles não conseguiram encaixar um discurso para ser contra o fim da escala 6x1. Simplesmente não aconteceu. Simplesmente não rolou. Só que para essa luta ganhar a escala de milhões, a gente precisa calibrar algumas coisas, né? A gente precisa deixar claro algumas coisas. Vamos lá. Primeira coisa, o PCBR, ele defende desde o começo da luta
que é fim da escala 6x1 com redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais. E por que isso? Presta atenção. Isso é muito importante. Gente, quando você vai peitar a burguesia, você não pode peitar a burguesia com pauta mínima. Você peita a burguesia com pauta máxima e mobiliza a classe trabalhadora para ir pro pau na pauta máxima. Se for para negociar, você negocia a partir da pauta máxima. Então, por exemplo, se a gente pauta 30 horas semanais, e o movimento está crescendo, o pau está quebrando, não sei o quê, mas a resistência no Congresso, no Parlamento é muito forte e tal, a gente poderia estar negociando assim para 36 horas semanais, por exemplo. Beleza. Só que você tem que chegar, meu amigo, você tem que chegar com patente alta, você tem que chegar botando banca. Claro, isso é amparado em movimento de massas, né, gente? Mas assim, as pessoas, eu já dei esse exemplo no canal várias vezes, mas sempre vale repetir. Veja, a gente tem um SUS hoje porque o movimento da reforma sanitária, que foi fundamental na criação do SUS, era um movimento com uma porrada de socialista e comunista que queria o SUS como parte de uma luta pelo socialismo. Veja, a gente não conseguiu ainda o socialismo, mas saiu o SUS, né? Vocês entenderam? A gente não conseguiu o socialismo, mas saiu o SUS. Assim como o movimento Petróleo é Nosso tinha vários anti-imperialistas, trabalhistas, comunistas, socialistas e tal, que estavam ali numa luta para uma revolução nacional libertadora contra o imperialismo. Veja, a gente não derrotou o imperialismo ainda, mas saiu a Petrobras, né? Saiu a Petrobras, né? Então, assim, nenhuma luta você chega assim, não, senhora burguesia, a gente gostaria de ter um sistemazinho de saúdezinho assim, um pouquinho melhorzinho, por favor, ter condição, libera aí para nós. Senhor imperialismo, por obséquio, a gente queria ter um pouquinho assim de exploração nacional de petróleo, assim, um pouquinho. Libera aí para nós. Não, gente, você chega arregaçando, você chega com a pauta máxima. E aí a negociação tem que se dar em termos de demonstração de força. A gente coloca 30 horas semanais, inclusive, porque várias categorias no Brasil já têm jornada de trabalho de 30 horas, como o caso de bancários, por exemplo. Várias categorias têm regulamentado 30 horas semanais de trabalho e já é tema, presta atenção, já é tema de acordo coletivo, né, sindical, a garantia do cumprimento das 30 horas semanais e volta e meia você vê algum protesto, alguma movimentação de categorias que já teriam direito às 30 horas, mas as 30 horas estão sendo desrespeitadas. Então já existe neste momento no Brasil lutas sindicais populares pontuais para cumprir as 30 horas. A partir do momento que você coloca o fim da escala 6x1, né, numa perspectiva de 30 horas semanais, você unifica esta luta com a luta das categorias que já têm as 30 horas semanais e que são desrespeitadas essas 30 horas semanais, né? Então, por exemplo, agora, em março, a enfermagem vai fazer uma jornada nacional de lutas gigantesca. Eu vou até só pegar o número da PEC para eu não citar errado, né? PEC 19, no dia 12 de março, a enfermagem vai fazer um Dia Nacional de Lutas em Brasília, pela atualização do piso da enfermagem e pelas 30 horas semanais, né? Aprovação da PEC 19. Então, veja, é uma categoria de mais de 2 milhões de pessoas, né? Juntando enfermeiros, enfermeiras, técnicos e auxiliares de enfermagem, e está colocando na praça 30 horas semanais. E aí, presta atenção, gente. Veja se isso aqui é algum erro. Por que é fundamental não rebaixar as bandeiras? Por que é fundamental não rebaixar as bandeiras? Ah, não, 5x2, escala 5x2 está ótimo. Gente, já tem muitas pessoas que trabalham na escala 5x2. Então, por exemplo, minha irmã, que trabalha no telemarketing, minha irmã trabalha numa escala 5x2. Veja, se você diz que a luta é para baixar para a escala 5x2, você está dizendo, por exemplo, para minha irmã, bicho, tu se fudeu aí, vice. A luta não é para tu. Vocês entendem isso? Veja, já tem hoje no Brasil milhões de trabalhadores que trabalham na escala 5x2, né? Então trabalha de segunda a sexta e folga no sábado e no domingo. Essa escala, embora tenha um dia a mais de folga, ela não resolve o problema. Por que ela não resolve o problema? E aí, falando pela própria experiência prática que eu tenho no meu seio familiar. Minha irmã
durante dias úteis, ela está trabalhando. Então, ela não consegue, por exemplo, levar os filhos no médico, ela não consegue resolver coisas da vida pessoal, ela não consegue ir num banco, ela não consegue fazer um exame, ela não consegue ir numa Receita Federal e não sei o quê, porque tudo só funciona dia útil. A partir do momento que todo dia útil ela está trabalhando, das 8 às 5 e tantas da tarde, acabou-se, né? Então, o final de semana é muito limitado em termos possibilidades, inclusive, sabe? De fazer as coisas, até de se cuidar, de ter algum lazer e tal. Tem certas atividades que só acontecem durante a semana. E aí, quando você diz assim, ó, a luta pela escala 5x2, você está dizendo pra gente, como minha irmã, e todo mundo que trabalha no telemarketing junto com ela, que é assim, ó, pra vocês, essa luta é irrelevante. Vocês entendem a gravidade disso? Para vocês, faz sentido de verdade você começar uma luta e você de saída dizer para milhões de trabalhadores que já estão na escala 5x2 que é assim, para vocês não vai mudar nada. Na moral, assim. E aí por que eu tô falando isso? A PEC do fim da escala 6x1 foi protocolada no Congresso, finalmente. Já a gente vai falar mais disso. Foi protocolada no Congresso, finalmente. E aí a deputada Erika Hilton deu uma entrevista horrível para a CNN, que na entrevista a deputada diz que escala 4x3 é um sonho, e que está trabalhando na escala 5x2, né? E já seria uma grande vitória. Veja, a PEC foi protocolada agora, o ano começou agora, nem começou as negociações de verdade no Congresso, porque a PEC nem foi ainda para a comissão. Perfeito? Nem foi ainda para a comissão e a deputada já deu uma declaração rebaixando a luta e, na prática, excluindo do interesse objetivo de lutar milhões de trabalhadores que já estão na escala 5x2. Nós sabemos que não dá para sair de 0 a 100. É preciso caminhar de maneira gradual. Obviamente que 4x3 seria um mundo dos sonhos e um mundo ideal. Quem sabe um dia no futuro nós consigamos conquistar. É um erro brutal, gente. Desculpe. Aí eu fiz uma crítica pública nas redes, aí gente falou, se você fosse deputado e tivesse voto, você reclamava da Câmara. Ah, você acha que isso vai passar com esse Congresso reacionário? Ah, a deputada está sendo realista, o Congresso... Gente, pelo amor de Deus, a PEC, ela teve, para ser protocolada, né, mais de 200 assinaturas. Vejo de um bocado de deputado de direita, do Centrão, que sentiu a pressão, e aí foi muito mais, inclusive, uma pressão midiática e de redes sociais, do que pressão ainda de ruas. E só com pressão midiática e de redes sociais, mas a partir do momento que os caras viram que chegou na base deles, os caras foram lá e assinaram, gente, sabe? O bicho nem pegou ainda, os caras não pegaram paralisação geral, os caras não pegaram manifestante em aeroporto em Brasília, os caras não pegaram ato com 1 milhão de pessoas. Veja, nem esquentou a chapa de verdade. Os caras com a pressãozinha, eles cederam. Gente, deputado eleitoreiro, deputado fisiológico é acima de tudo covarde, tá ligado? Os caras não querem não se queimar não. Então se o cara sentir que a base dele de votos abraçou a pauta, abraçou a ideia, ele sentir que é ruim para ele, pode estar a Fiesp, a CNI, a Globo, a Febraban, a Faria Lima reclamando com a desgraça, porque ele sabe, todo deputado inclusive sabe disso, que ao mesmo tempo que ele responde aos interesses desses setores da burguesia, da classe dominante interna, ele precisa se reeleger, porque se ele não se reelege, esses setores da burguesia vão cagar e andar para ele. Então, assim, se ele sentir que o bicho tá pegando na base dele, ele vota positivamente. Sempre foi assim. Diga-se de passagem, porque a gente não tinha maioria no Congresso Nacional quando a gente conquistou o SUS, quando a gente conquistou a Petrobras, quando a gente conquistou os direitos sociais da Constituição, quando a gente aprovou políticas públicas importantes como a Lei de Cota, Bolsa Família. Nunca teve maioria no Congresso, não. Os caras precisam sentir pressão, e eles adotam um voto positivo, mesmo sendo de direita, mesmo sendo do PMDB, do PP, do PSD, não sei o quê, porque os caras... Ó, se tem uma coisa que deputado, especialmente deputado do Centrão, tem, é instinto de sobrevivência. Instinto de sobrevivência. Se os caras sentirem que o bicho vai pegar pro lado deles, eles votam a favor, sim. Votam a favor, sim. Foi assim que a gente conseguiu a aprovação do piso da enfermagem no governo Bolsonaro, 2022, Congresso arqui-reacionário. Foi assim que a gente conseguiu a aprovação do novo Fundeb. Lembra, gente? Novo Fundeb, governo Bolsonaro.
Congresso arqui-reacionário. Os caras, eles, sentindo a pressão, eles cedem. Perfeitamente. Sentindo a pressão, eles cedem. A deputada vai... A PEC foi protocolada agora. A deputada já vai e dá uma declaração derrotista, né? E casa com esse espírito do tempo. Não dá pra fazer nada com o Congresso. Mas peraí, pô, o discurso de vocês é falso. Porque pelo discurso de vocês, não dava nem pra ter conseguido colher o número de assinaturas pra PEC. Não conseguiu? Sabe? Como é que é isso? E aí, no mesmo timing que a deputada falou isso, no mesmo tempo, né, na mesma temporalidade, saiu uma notícia de que o Lula cogita abraçar a pauta do fim da escala 6x1, mas para abraçar a pauta, o Lula precisa ver que está disposto a negociar. O que está disposto a negociar é justamente rebaixar a pauta. Então, assim, é lícito especular sim, se essa declaração da Erika Hilton não foi já uma sinalização para rebaixar a pauta de saída, para, em vez de 30 horas semanais, por exemplo, trabalhar numa escala 5x2, né? Então, na prática, gente, é só baixar para 40 horas, viu? Na prática é só isso. Veja. Veja. É para ver se o Lula abraça a pauta. E aí, isso casa com a linha governista da Erika Hilton. E aqui, esse ponto é muito importante. Veja, a Erika Hilton, ela tem vários méritos. Ela é uma comunicadora genial. Ela teve a sacada política de abraçar a pauta, escrever a PEC, apresentar a PEC. Veja, ninguém aqui está tirando méritos, qualidades, o impacto positivo que o mandato parlamentar da Erika Hilton tem. Agora a gente precisa fazer um debate aqui, que é de linha política. A Erika Hilton é da tendência majoritária do PSOL. A tendência majoritária do PSOL, o PSOL é um partido de correntes. Então tem dentro do partido vários micropartidos. Os partidos majoritários compõem um campo no PSOL, que é o PSOL de todas as lutas, né? Esse campo tá a Primavera Socialista, tá a Revolução Solidária, tá outras correntes menores. Pois bem, a Erika Hilton é desse campo majoritário do PSOL. Esse campo majoritário do PSOL, ele é governista acrítico, ele diz amém para todas as medidas do governo Lula, inclusive se nega a medidas básicas, como, por exemplo, lutar contra a privatização de presídios. Eu já comentei aqui com vocês que o governo Lula, quando aprovou via decreto presidencial inserir presídios no rol do PPI, Programa de Parceria de Investimento, criado pelo Michel Temer para desestatizar a economia brasileira, o governo Lula colocou presídio lá para ser privatizado via PPPs. O campo majoritário do PSOL, liderado por Guilherme Boulos e Erika Hilton, não assinou o PDL, que é o projeto para suspender decreto legislativo apresentado pelo Glauber Braga, para acabar com a privatização de presídios. O Boulos nunca falou sobre o tema, só falou sobre o tema quando ele foi pego de surpresa por uma pergunta minha e falou de maneira toda ensaboada, ai meu Deus, né? Maxwell, tu tem esse vídeo aí? Coloca aí na tela pra galera assistir, por favor. No último episódio a gente entrevistou o Jones Manuel e a gente falou muito de políticas públicas. E ele ficou intrigado, falou assim, pelo amor de Deus, pergunta pro Guilherme sobre as privatizações dos presídios. Eu acho que é um problema sério, né? Uma política que nós já, inclusive, questionamos, porque é uma política... Do governo federal, né? É uma política que vem do governo federal. Acho que fazer PPP em presídio é uma coisa inaceitável. Porque, qual é a questão? Esse processo de privatização do presídio, ele trata o preso como lucro. E, portanto, ele vai estimular a empresa tem que lucrar, uma lógica de encarceramento em massa ainda maior no Brasil. Como que você faz para ter lucro? Você reduz a alimentação, o acesso à água... Tem que prender mais gente. Eu sou contra. Sou contra esse tipo de PPP. E esse campo governista do PSOL, acrítico, ele está sentindo uma certa pressão nas bases, e aí ele começou um movimento de tentar dar uma aparência de esquerda para ações do governo Lula, porque sabe que está difícil sustentar esse governismo acrítico. Então esse campo do PSOL, eles começaram a mentir abertamente sobre suas posições políticas. E eu quero mostrar isso para vocês, porque isso é importante para entender o que talvez esteja por trás da forma de agir politicamente da Erika Hilton. Eu vou mostrar aqui para vocês um texto, uma dirigente da Revolução Solidária e do PSOL, a Natália, né, que é também companheira do Boulos. Ela é, antes de tudo, dirigente e militante, né, também companheira do Boulos.
ela postou no Twitter. Veja, isso aqui é a postagem da Natália, tá dando pra ver? Tá dando pra ver. Começa, né? É preciso muita sabedoria para caminhar em ruas escuras e esburacadas. O aumento da rejeição do governo Lula não está significando uma migração para a extrema-direita. O povo sabe que não existe alternativa. Na verdade, Natália, neste momento, a queda de popularidade do governo Lula está significando uma migração de votos para o Ciro Gomes, né? Neste momento. Pesquisa, gente, é foto. Pesquisa não é filme. Eu, inclusive, lancei um vídeo no canal, né? Crise do Lulismo no Nordeste, Renascimento Eleitoral do Ciro Gomes. Vejam lá no canal que eu faço debate sobre esse ponto. Aí a Natália aqui dá uma de Margaret Thatcher, né? O povo sabe que não existe alternativas, então não há alternativas, viu, gente? Aí aqui, esse é o ponto mais importante. O PSOL é parte da base governista e tem tido uma atuação parlamentar exemplar. Não apoiou Lira, apresentou Chico Alencar para a primeira eleição da casa, não apoiou Hugo Mota, apresentou Henrique Vieira como alternativa, votou contra o arcabouço fiscal e os ataques ao BPC e protagonizou no parlamento a luta pelo fim da escala 6x1. Veja, isso aqui é mentira, viu, gente? Isso aqui, ó. Isso aqui é mentira. Isso aqui é mentira. Esse campo governista do PSOL, lulista, crítico, ele tá sentindo a pressão e ele começou a mentir. E aqui presta atenção, veja. Todo respeito, consideração, apoio ao MTST, todo respeito e consideração por uma porrada de militantes, né, que eu conheço, da Revolução Solidária, da Juventude Fogo no Pavio e tal. Já tocamos várias lutas juntos, nos encontramos nas ruas, nos protestos, nas passeatas. A gente vai se ver agora no 8 de março aqui em Recife e tal. Mas veja, isso aqui é mentira. O Boulos, ele defendeu votar a favor do novo teto de gastos e foi derrotado na bancada do PSOL. Tanto é assim que se você for nas redes do Boulos e da Erika Hilton, você não vai achar nenhuma crítica ao novo teto de gastos em 2023. Nada, ficaram em silêncio. Então, defenderam apoiar o novo teto de gastos, foram derrotados na bancada e ficaram em silêncio sobre o tema. E, ano passado, quando o governo Lula apresentou o pacote neoliberal de ataque ao BPC, ao abono salarial e ao salário mínimo, a majoritária do PSOL defendeu o pacote. E aí, veja, para não dizer eu tô só afirmando, isso aqui inclusive é público, gente, é dúvida da inteligência das pessoas. Isso aqui é uma postagem do pastor Henrique Vieira, que estava num papel de vice-líder do governo Lula, que é do campo majoritário do PSOL, que é da Revolução Solidária, no dia 27 de novembro de 2024, quando o governo Lula anunciou o pacote neoliberal. Olha como o pastor Henrique Vieira divulgou o tema. O governo Lula anunciou agora há pouco um pacote de medidas econômicas para combater as desigualdades, fortalecer a economia e equilibrar as contas públicas. Combater desigualdades, um pacote para atacar BPC, abono salarial e salário mínimo. O pronunciamento foi feito pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Segue o fio para entender o que muda. Aí aqui, veja, reforço ao SUS. 50% das emendas parlamentares das comissões irão obrigatoriamente para a saúde. Isso aqui é um absurdo, né? Mas tudo bem. Aqui fala de aposentadoria dos militares, que até agora não foi apresentado. Combate a fraudes e benefícios sociais. Veja o que o pastor Henrique Vieira, que era a política do campo majoritário da Revolução Solidária, dizia na época. Haverá revisão e combate a irregularidades no benefício de prestação continuada, BPC e Bolsa Família, para proteger quem realmente precisa. É basicamente isso. E aqui a galera puta, dizendo que o pastor tá mentindo, porque tá mentindo mesmo. Isso assim, muita gente puta da vida, porque o pastor simplesmente disse que o ataque ao BPC era só combate às fraudes e reajustes em benefícios sociais e não falou do ataque ao salário mínimo, que agora está limitado a um crescimento de no máximo 2,5%, e não falou do ataque ao abono salarial. E aí, pegou muito mal o ataque ao BPC, pegou muito mal, a extrema-direita foi para cima do governo, o Centrão foi para cima do governo, o Isnaldo Bulhões, que é deputado por Alagoas, né, foi relator do projeto no Congresso, ele foi para cima do governo, e aí houve uma mobilização muito grande de organizações, especialmente de pessoas PCDs, e foi pau, até que
até que a majoritária do PSOL viu que não dava para votar a favor do ataque e acabou mudando o voto. Então, assim, é uma linha política de mentir abertamente sobre as posições, né? Então, nesse contexto, a galera está tentando fazer uma manobra para fazer com que o governo Lula tente parecer de esquerda. Veja, gente, isso é muito perigoso, viu? Mentir, né? Mentir não combina com política, sabe? E aí, pode ser que a declaração da Erika Hilton esteja nesse contexto de preparar a situação para o governo Lula entrar na pauta, só que aí essa preparação já vem com rebaixamento. Isso não pode acontecer, sabe? Isso não pode acontecer. Se você, de saída, já diz assim, ó, a gente falou de uma escala 4x3, mas era brincadeirinha, a pegadinha do malandro, o Gugu e aí, vai ser uma escala 5x2, você excluiu de saída milhões de brasileiros que já trabalham numa escala 5x2 e que vão dizer assim, bicho, eu não tenho nada a ganhar com isso. Oxente, então foda-se, sabe? De verdade, assim, de verdade. Você acha que isso faz sentido? O negócio chegou agora na Câmara, nem foi para as comissões, nem começou as mobilizações. Aí vem cá, aí o Rick Azevedo, corretamente, toda entrevista que o Rick dá, o Rick chama a galera para se mobilizar no 1º de maio, para fazer do 1º de maio um grande dia de luta pelo fim da escala 6x1. Massa. Aí enquanto o Rick Azevedo faz isso, a Erika Hilton já diz que escala 4x3 é um sonho e que isso não vai acontecer e a gente vai trabalhar na escala 5x2? Como é que é isso? Sabe? Assim, isso por um lado. Por outro lado, gente, é claro que a gente vai ter que fazer pressão no parlamento, a gente vai ter que organizar luta para emparedar o Congresso, mas a luta pelo fim da escala 6x1 não pode se resumir só à luta para fazer pressão parlamentar e a ato, a passeata, a panfletagem e tal. Por mais importantes que sejam, eles precisam ser constantes. A gente precisa enraizar essa luta de locais de trabalho. A gente precisa fazer com que cada espaço de militância, cada coletivo, cada DA, cada DCE, cada grêmio estudantil, cada sindicato seja um espaço de luta pelo fim da escala 6x1 e redução da jornada de trabalho sem redução de salário para 30 horas semanais. E essa luta já está crescendo nas categorias. Eu acabei de falar para vocês, vai ter uma jornada de luta da enfermagem dia 12 de março, cobrando a aprovação da PEC 19, dentre outras coisas, 30 horas de jornada de trabalho semanal. Já teve uma greve da PepsiCo ano passado pelo fim da escala 6x1. Coloca aí na tela, Maxwell, a notícia do Em Defesa do Comunismo, por favor. Já teve também a greve dos trabalhadores da Heineken pelo fim da escala 6x1. O negócio tá crescendo. Em Belo Horizonte tá tendo uma greve dos terceirizados que reuniu milhares de pessoas na Praça Central de Belo Horizonte para debater. Uma das pautas é o fim da escala 6x1. Tem uma matéria também muito boa no Em Defesa do Comunismo, debatendo o tema. E tem um videozinho, tá no meu Instagram, eu pedi pra Maxwell me mandar. Bota o vídeo, Maxwell, por favor, da Assembleia, pra vocês verem como foi gigantesca. Tem também a luta dos trabalhadores no Zafari, né? O Zafari, que estava, inclusive, numa escala 10x1, e que é uma luta que está crescendo muito no Rio Grande do Sul para enfrentar a escala de trabalho lá. Inclusive, no Instagram tem uma página, União das e dos Trabalhadores do Zafari, que faz uma reunião de denúncia, divulga a mobilização de trabalhadores e trabalhadoras do Zafari que estão numa luta contra as escalas de trabalho abusiva, uma luta com peso de massa, gente. Então, assim, isso já está crescendo, isso já está se enraizando. Veja, popularidade na internet é uma coisa, capacidade de mobilização na rua é outra, né? E aí, claro, é muito importante que a pauta seja popular na internet, que tenha influenciadores, cantores, artistas e tal falando, dizendo que é importante e tal, e tal, e tal, mas pela própria dinâmica da internet, em que tudo é rápido, em que uma coisa é assunto na segunda-feira de manhã, na segunda-feira de noite ninguém fala mais. E, sabe, a gente precisa ter um enraizamento territorial, enraizamento da luta e da pauta para o local de trabalho, para o local de moradia, para o local de estudo. Isso é fundamental para a gente conseguir ganhar a maioria da classe trabalhadora e dar essa escala de massa
dos milhões para a luta pelo fim da escala 6x1. A gente não pode subordinar a luta ao calendário parlamentar. A gente tem que organizar uma luta de massas que tenha capacidade de fazer pressão e ter força para pautar o ritmo do trâmite legislativo parlamentar da PEC pelo fim da escala 6x1. Por fim, gente, acho que um terceiro ponto é a necessidade de máxima unidade das esquerdas, unidade de nação, para derrubar, né, a escala 6x1. Vejam, isso aqui é fundamental. O PCBR, quando a gente chamou a jornada de lutas agora em fevereiro, junto com várias outras organizações, teve antes uma plenária aberta, né, que foi presencial e online. Inclusive, tem um vídeo do Gabriel Landi fazendo um balanço do que foi os atos, né, uma entrevista que ele deu para o Mauro Lopes do Manhã Brasil. Coloca aí na tela, Maxwell, por favor, o vídeo. Tá no nosso canal de cortes, Jones Manuel, cortes, tal, vocês assistem lá. Vejam, por favor, o balanço dos atos. O PCBR, ele tá numa linha que pra gente é muito clara, é unidade de nação. Pra todo mundo que quiser lutar contra a escala 6x1, a gente tá juntos. É claro que a nossa bandeira é muito clara, né? É fim da escala 6x1 com redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais sem redução de salário, né? Todo mundo que quiser, gente, tamo junto, tamo junto, tamo junto. E a gente lançou uma nota no pós-ato. Essa nota tem alguns aspectos que a realidade já superou ela, porque já foi protocolada. E um dos pontos centrais que a gente colocava era protocolar logo a PEC, que estava com a Erika Hilton desde o ano passado, com as assinaturas, que poderia ser protocolada. Há pessoas que fazem a crítica a Erika Hilton dizendo que ela não protocolou a PEC ano passado, que era para não atrapalhar o governo Lula em tramitar o seu pacote neoliberal, e eu acho que foi isso que aconteceu mesmo. E assim, desde o ano passado a PEC poderia ter sido protocolada. Mas imagina se tem a PEC pelo fim da escala 6x1 já no Congresso, e aí ao invés de dar força para essa PEC, o governo dá força para aprovar o seu pacote neoliberal. Ia pegar muito mal pro governo, né? Então assim, é isso. Então tem um aspecto da nota que fala sobre a Erika protocolar o quanto antes a PEC. Isso já foi realizado, a PEC já foi protocolada, né? E aí no protocolo o Rick Azevedo fez um discurso muito bom, um discurso de mobilização, de chamar para as ruas e tal, muito importante. A fala do Rick é uma fala para além da dinâmica parlamentar, é uma fala de chamar para mobilização, chamar para ação, e chamar para o movimento de massas. Eu acho que isso é fundamental. O tom da fala do Rick, a forma da fala do Rick tá muito acertadinha, sabe? Muito um caminho certo. Só que tem um ponto que a gente precisa destacar aqui na nota, e eu vou abrir aqui para ler com vocês. Esse é o título da nota: o erro de adiar a luta pelo fim da escala 6x1. Vamos ler um trecho aqui que eu acho importante. Além disso, é necessário uma maior unidade de todas as organizações verdadeiramente interessadas em levar adiante essa luta. Desde o primeiro Dia Nacional de Mobilização, em 15 de novembro, convocado de maneira desarticulada por uma série de organizações, nós do PCBR buscamos estabelecer contato com todas as organizações presentes nas ruas naquele dia. Consideramos que esse diálogo era condição indispensável para a unificação das lutas, convencidos da necessidade de convocar novas manifestações de rua ainda em 2024 e mesmo antes do fim do recesso parlamentar. Ressaltamos, para além das negativas e ausências de disposição de diálogo por parte de um campo governista supracitado, também a postura do Movimento VAT e da Unidade Popular, que optaram por não participar da articulação que convocou as manifestações do 20 de dezembro, bem como a plenária nacional de 21 de janeiro e das manifestações de um domingo, né? As manifestações que tiveram agora em fevereiro. Nas grandes lutas da classe trabalhadora, é normal que existam divergências táticas. Mas, com a avançada da luta, é cada vez mais urgente o estabelecimento de um calendário unificado de mobilização. Se os camaradas das organizações supracitadas discordam do calendário estabelecido na plenária nacional pelo fim da escala 6x1 e pela redução da jornada de trabalho, da qual optaram por não participar, ainda assim eles têm o mais pleno direito de apresentar abertamente um calendário alternativo, no qual estamos prontos a contribuir, mas basear o movimento todo apenas em conversas particulares entre organizações e em planos de bastidor dificulta desnecessariamente a construção de um movimento que abranja
as mais amplas massas da classe trabalhadora, que orienta os trabalhadores independentes dispostos a uma luta em um caminho tático nítido. Estamos plenamente dispostos a pensar em conjunto esse calendário de mobilizações. Só não estamos dispostos a adiar indefinidamente a luta, como meros espectadores da lógica institucional. Veja, gente, os camaradas da UP, eles não participaram da plenária nacional, né? Não participaram da última jornada de lutas e não participaram da jornada de lutas no dia 20 de dezembro. E aqui, veja, com toda a tranquilidade do mundo, a UP é um partido revolucionário, fundamental para a luta de classes no Brasil, que tem um trabalho de massas fantástico, que tem um seu jornal que funciona há anos, é um jornal comunista, revolucionário, consolidado. Enfim, a importância da UP na luta de classes no Brasil é inquestionável e fora de qualquer contestação. Agora veja, os camaradas da UP, eles se negaram a construir as atividades de dezembro e de fevereiro pelo fim da escala 6x1, se negaram a estar na plenária nacional pelo fim da escala 6x1, e não apresentaram nenhum calendário alternativo de lutas, né? E a gente sabe que depois teve um encontro da UP com o movimento VAT, um encontro em que depois saiu um vídeo eles dizendo assim, tamo junto na luta, nós vamos chegar junto e tal. Tá, mas assim, gente, a luta já está acontecendo. A gente precisa dar tração de massa, a gente precisa crescer a luta para que ela chegue na casa dos milhares, ela se enraize nos territórios, nos sindicatos, nas categorias. Não dá para entender a postura dos camaradas da UP de dizer assim, não, a gente não vai dialogar nessa frente aí contra o fim da escala 6x1, a gente não vai na plenária, a gente não vai no ato, tá. Mas qual é a discordância, sabe? Qual é a tática diferente? Qual é o erro? O que é que vocês avaliam? Qual é a proposta? Porque, veja, o PCBR, ele tá realmente com uma postura não sectária, gente. É uma postura de vamos fazer junto. O que a gente não topa é posturas como essa da Erika Hilton. E o negócio chegou agora no Congresso, já tá rebaixando a pauta, já tá dizendo que 4x3 é sonho. Não, aí não dá, né, gente? Mas assim, o que vocês discordam? Qual é a linha? Qual é a perspectiva diferente? Vamos conversar, vamos construir junto. É um pouco inexplicável como neste momento em que a UP teria um papel central, na luta pelo fim da escala 6x1, essa falta de ação, essa falta de respostas. E aí, veja, quando a UP liderou a frente Povo na Rua, lembram disso? Durante os atos fora Bolsonaro, veja, a frente Povo na Rua, tava lá o PCB, né, antes do racha, né? Tava lá o PCB, tava lá o MES, tava lá outras organizações, mas vamos lá, quem liderou aquilo ali foi a UP. É isso, quem liderou a frente Povo na Rua foi a UP. Quando a UP estava liderando a frente Povo na Rua e chamando os atos fora Bolsonaro, nós, né, na época, a gente estava no PCB ainda, foi antes do racha, mas nós fomos lá, construímos o ato e a UP liderou os atos e pra gente não foi um problema não, sabe? Na perspectiva de, pô, tem a pauta do fora Bolsonaro, temos que estar junto, e se a UP conseguiu ter iniciativa, se a UP está conseguindo puxar essa frente, não tem problema. É difícil entender porque agora não está se repetindo uma postura de construção coletiva. Né? Então, com todo o respeito do mundo, com todo o carinho, com toda a consideração, pedir para os camaradas da UP para pensar concretamente essa falta de construção de um bloco de organizações socialistas, comunistas, para, inclusive, pautar o fim da escala 6x1 dentro de uma perspectiva que não deixa a pauta ser capturada por uma lógica meramente parlamentar e institucional e de rebaixamento de horizonte. A UP teria um papel fundamental nisso. O porquê a UP não está chegando junto, porque a UP não chegou na plenária nacional, porque a UP não chegou no último ato, é bem difícil de entender, né? Então, assim, a gente faz votos de verdade para que os camaradas reavaliem sua tática, reavaliem sua postura, consigam colocar abertamente na conversa, inclusive entre direções, se for o caso, qual é a questão, porque assim, nós estamos abertos para, a gente discorda dessa tática. Não, vamos conversar, pô, qual é a proposta? Como vocês leram na nota, tipo assim, pra gente, é isso. Ah, não gostei desse calendário de lutas. Não, pô, propõe outro, que a gente constrói. Vamos nessa, sabe? Enfim, é isso, vamos nessa. O pessoal da Frente Povo Sem Medo e da Frente Brasil Popular está propondo um plebiscito, né? A gente foi lá procurar, foi lá conversar e tal, e a gente não vai ser contra o plebiscito popular, não. A gente vai ver em termos de ação
termos de ação política, o que é que a gente pode ajudar, o que é que a gente pode somar para a prioridade. Qual é a prioridade? O fim da escala 6x1, porra. Né? Então, acho que esse é o momento de máxima unidade, máxima construção conjunta, de não ter mera disputa por quem vai liderar. E aí é claro que disputa sempre existe, né, gente? Ninguém é inocente aqui, ninguém vive no mundo de Alice, disputa sempre existe e tal. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo entre a gente, vamos disputar mesmo quando o movimento estiver na casa dos milhões, aí quando tiver 5, 6 milhões de pessoas na rua pelo fim da escala 6x1, aí a gente se mata, beleza? Massa. Mas vamos esperar o negócio chegar na casa dos milhões, o negócio ser um movimento de massa gigantesco. Até lá, a gente precisa trabalhar conjuntamente para o movimento ganhar peso em massas e ganhar enraizamento territorial. Porque conseguindo isso, sim, gente, a gente vai conseguir derrubar a escala 6x1 e vai conseguir, inclusive, colocar a extrema-direita na defensiva e fazer com que as condições de trabalho e a exploração da classe trabalhadora entrem no centro da agenda política nacional. Isso é fundamental para enfrentar a agenda da extrema-direita e a agenda neoliberal. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.